segunda terça-feira da campanha contendo Eis-me aqui, envia-me a mim. E eu quero começar a ministrar fazendo uma pergunta para cada um dos irmãos. Quantos aqui em oração já não falaram essas palavras? Eis-me aqui, Senhor, me usa. Eis-me aqui, Senhor, envia eu. Quantos aqui já não fizeram essa oração? Mas o que o Senhor colocou no meu coração é para falar um pouco sobre a responsabilidade de dizer essa frase. Por muito tempo, eu falei isso da boca para fora, em orações de madrugada. Sempre me peguei falando: Senhor, eis-me aqui, me usa. Igual o Senhor fez com Isaías. Me usa igual o Senhor fez com Jeremias. Só que não é tão fácil falar isso. Porque conforme o tempo passa, a gente vai estudando e vai aprendendo com a palavra do Senhor. A gente observa que não foi fácil a vida desses dois profetas. E assim é na vida de cada um de nós. Não é fácil a gente abrir a boca e falar: eis-me aqui, Senhor, me usa, me envia. Porque é algo difícil. E muitas das vezes a gente desvaloriza essa frase. Porque a gente fala naquele momento que a gente está tão alegre que a gente pega e solta essa frase. Quantas vezes eu orando, de tanto me alegrar, eu falei essa frase para o Senhor. Mas agora, desde o início da campanha, eu consegui compreender melhor o que essa frase quis dizer. O que o Senhor quis dizer para Isaías, quando ele perguntou: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A gente observa que Isaías encheu a boca e falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Então que a gente não venha falar por impulso, e muito menos por ser bonito falar isso para o Senhor, mas que a gente venha compreender que a partir do momento que a gente levanta a mão para o céu, a partir do momento que a gente declara para o Senhor oração: eis-me aqui, as coisas vão mudar. Independente das circunstâncias, Satanás vai se levantar. Porque não é uma frase em vão. Cada vez que a gente quer fazer a vontade do Senhor, cada vez que a gente quer se aproximar dele, Satanás vai se levantar cada vez mais. E a consequência dessa frase é algo que aqui no nosso ministério a gente já viu. Alguns aqui vieram de suas terras natais e não são daqui. E a princípio não serviam ao Senhor. Mas de um tempo para cá o Senhor tem moldado, tem transformado e tem libertado a vida de cada um. E está aqui nesta noite adorando ao Senhor. A gente observa a vida do pastor e da missionária, que saíram lá de Pernambuco, e cumprir essa frase: envia-me a mim. Pensa comigo, o Senhor perguntando: quem é que eu vou enviar? Lá para Santa Catarina, lá para a cidade de Forquilhinho. E assim o Senhor fez. O Senhor usou a vida do pastor e da missionária e trouxe eles para cá. E olha onde estamos hoje. Olha quantos de nós foram alcançados através da palavra, através do louvor, do testemunho de vida do nosso pastor. Então que a gente venha compreender que o eis-me aqui é uma frase muito importante na vida do cristão. Mas é poucos que estão prontos para falar essa frase. A gente observa que Isaías, ele estava pronto. Mas será que nós estamos? Quantas das vezes a gente observa Satanás se levantando contra a nossa vida e a gente sempre repreende falando: Senhor, eu não aceito isso, Senhor, não é isso que eu quero para mim. Mas Satanás, ele usa as suas armas para nos atacar, para confundir a nossa mente, para entregar bandejas para nossas vidas. Mas o Senhor, ele fala na sua palavra para que a gente não venha aceitar, mas para que a gente venha resistir, para que quando chegar aquele dia a gente venha poder contemplar a face do Senhor. Aleluia. A gente observa que diz: você tem certeza que irá continuar falando essa frase? Eu anotei esse ponto porque o Senhor falou comigo: será que eu tenho certeza de estar falando isso? Será que eu posso falar isso em qualquer oração? Em qualquer momento que eu me sentir feliz e alegre, eu posso chegar e falar para o Senhor: eis-me aqui? Só que o peso dessa frase é muito grande, porque a partir do momento que a gente fala essa frase, a gente pode se afastar da nossa família, a gente pode ir para outro lugar que a gente desconhece, a gente pode ter que sobreviver sozinho, apenas com o Senhor ao nosso lado, seja dentro de casa, seja no meio familiar, seja até longe dos familiares. Mas a gente observa que Isaías, nos versículos anteriores, o anjo tocou nos lábios dele e purificou ele, limpou ele. E quantos de nós nesta noite não viemos aqui e fomos libertos pelo Senhor? Quantos de nós não fomos transformados e renovados pela palavra do Senhor? Que nesta noite a gente venha conseguir compreender isso, que Isaías, ele estava pronto, mas hoje muitos de nós não estamos, porque é muito difícil, é muito pesado o chamado do Senhor. A gente observa que Abraão,
Ele quis cumprir, ele quis fazer a vontade do Senhor. E ele foi, mas ele teve que largar certas coisas, ele teve que largar seus pais, a sua parentela, a sua terra natal, mas para fazer a vontade do Senhor. E quantos personagens bíblicos também não fizeram isso? Tiveram que deixar família, lares, amigos, para poder fazer a vontade do Senhor. Eu não venho falar nesta noite para que a gente venha se afastar, mas para que a gente venha ter a consciência de quando a gente chegar a hora, quando a gente tiver a certeza de levantar a mão e falar: eis-me aqui, que a gente venha estar pronto. Isaías, ele estava limpo, ele já estava liberto naquele momento, e por isso ele falou. Mas nesta noite, será que estamos libertos? Hoje é culto de libertação, e falar a frase eis-me aqui, envia-me a mim é fácil, mas estar liberto para poder fazer a vontade do Senhor, estar transformado e renovado pela palavra dele, para fazer a vontade dele, é difícil. Para mim foi difícil estar aqui nesta noite, estar aqui trazendo a palavra do Senhor, porque eu sei o que eu tive que passar no começo, a qual eu já trouxe para os irmãos falando, e eu observei que obedecer e cumprir o chamado causa circunstâncias, mas muitas das vezes a gente não está pronto para essas circunstâncias e para essas causas. Mas o Senhor, ele conforta o nosso coração, dizendo que ele está ao nosso lado, assim como ele fala na palavra dele que ele estará conosco até a consumação do século. Então que a gente venha ter essa confiança, que a gente venha ter essa convicção, que mesmo Satanás se levantando, o Senhor vai estar ao nosso lado a todo instante, a cada momento. Então que nesta noite a gente venha compreender que falar eis-me aqui não é da boca para fora. A gente não deve desprezar isso, porque é uma aliança que a gente faz com Deus. É algo que a gente faz com o Senhor, que a gente não pode fazer com um ser humano, mas somente com o Pai, que é tomar a iniciativa de falar eis-me aqui, Senhor. Então que nessa noite a gente venha fazer a vontade dele, fazer o querer dele e servir a ele em espírito e em verdade. Essas são as palavras que Deus colocou no meu coração, e eu agradeço a oportunidade.